Muito bem. Que Deus, Espírito Santo, esteja conosco durante o meditar das suas sagradas Escrituras e que esse Jesus Cristo que mora no nosso coração também esteja conosco neste momento, nos guiando para sermos fortalecidos em nossa fé. Amém. Hoje nós vimos o Salmo 51. Um salmo um tanto especial para nós luteranos, porque a cada domingo a gente se lembra dele, não é? Alguém se lembra o contexto em que foi escrito esse Salmo de Davi? Uhum. Então tiveram acontecimentos anteriores para que esse salmo fosse escrito, né? Um dos acontecimentos foi esse: o planejar de Davi para matar o seu amigo Urias para ficar com a esposa dele. Isso porque ele teve relações sexuais com a esposa, ela engravidou e ele queria esconder a todo custo, né? Primeiro tentou fazer com que Urias se deitasse com Batseba para fazer com que o filho de Davi fosse de Urias, mas não deu certo. E aí então Davi coloca Urias na frente de batalha para morrer. Isso é atitude de alguém que é temente a Deus? Certamente que não, né? Interessante é que Davi não ia confessar esse pecado se um profeta de Deus não tivesse alertado e chamado a atenção dele. Ele ia deixar bem escondidinho. Deixa lá. Morreu? Poxa, que pena, né? Vou tomar a esposa dele para mim, olha só, né? Mas quem foi lá falar com ele? Natã. O profeta Natã foi lá, mostrou para ele o pecado dele, o quão grave era o pecado dele, e daí ele se arrependeu, ele caiu em si. Vocês teriam coragem de fazer como Davi fez? De escrever uma música falando do seu pecado? Aquele seu pior pecado? Normalmente a gente vê as músicas aí falando do pecado dos outros, né? Ah, porque eu fui traída e não sei o quê. Ah, porque eu levei chifre. E assim por diante. Mas falar que a pessoa pecou e que ela se arrepende profundamente. Tem por aí? É raro, né? Mas foi isso que Davi fez. Davi não apenas confessou o seu pecado, que foi público, mas ele escreveu para que todas as gerações posteriores a ele conhecessem esse pecado e não o praticassem. Pelo contrário, tivessem o mesmo sentimento que ele teve, de vergonha, de derrota, de infidelidade, não somente com os seus, mas contra Deus. Porque qualquer mandamento é uma afronta contra quem? Contra Deus. Quais foram os mandamentos que Davi deixou de observar? Sexto mandamento: não adulterarás, contra a castidade. Não matarás,
Quinto mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Que mais? Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Davi se colocou como Deus. E assim todo ser humano que transgride a lei de Deus se coloca como seu próprio Deus. Da onde que vem esse sentimento de querer ser como Deus? De criar as suas próprias regras? Do Éden, não é? Vamos relembrar o que aconteceu no Éden? No princípio? Deus criou o ser humano bom e deu uma única ordem: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia em que comer desta árvore, certamente morrerás. Quanto tempo passou até eles comerem? A gente não sabe. Mas não foi muito tarde, não. Foi cedo. Até porque Adão e Eva nem tinham filhos ainda, né? O fato é que eles foram encorajados à prática do mal. Por quem? Satanás, a serpente. A antiga serpente, né? Essa foi a causa externa do pecado. Mas qual foi a causa interna do pecado? O coração humano, que quis se igualar a Deus. Ah, mas Deus não sabia que o ser humano ia pecar, por que criou o ser humano? Meu amigo, essa pergunta não cabe. Porque Deus não criou robozinhos programados para fazer todas as coisas do jeito que Ele queria. Deus criou parceiros. Deus criou gente para compartilhar da comunhão com Ele. Porque Ele é amor, e o amor dele transborda para que outras coisas sejam amadas. Ele criou o universo inteiro para amar este universo. Ele criou os seres humanos para amar os seres humanos. Muito bem. Por causa daquele ato de desobediência, consequências vieram. Muitas delas nós vemos por aí, né? Às mulheres foi dado que tipo de consequência? Dor do parto e o que mais? A mulher ser submissa. Em vez de ser cooperadora, agora ela não tomaria mais as decisões sozinha. E o que mais? Para os homens, ou para o homem, o suor do seu trabalho, não é? E para a terra, teve consequência também? Ervas daninhas, consequências, né? A morte. A morte não foi a consequência ali direta do que Deus falou, mas foi indireta. Por quê? Porque Deus fala e Ele cumpre o que fala. E por eles terem sido expulsos do jardim, do Éden, eles ficaram longe da árvore da vida. Essas foram as causas daquilo que a gente chama de pecado original. O pecado que deu origem a todos os outros pecados que nós vemos.
que nós fazemos. E não só o que os outros fazem, o que nós fazemos também. É muito comum na época de carnaval nós apontarmos o dedo para aqueles que estão, não é? Mas tem que tomar cuidado para a gente não cair na hipocrisia da qual Jesus fala. De orar em público, de dar esmolas, de jejuar e dizer eu sou melhor do que eles. Não, se eu faço isso não é para aparecer, mas é para quê? É para Deus, não é? Tem a ver com a minha fraqueza. A fraqueza da carne. Que é uma das consequências do pecado original. O pecado original em si, ele traz duas consequências para a humanidade. A primeira delas é a culpa. Uma culpa que é hereditária. Todos os seres humanos são culpados diante de Deus. Não tem nenhum sequer que escapa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Quem são esses todos? Alguns só? E as crianças? Não fazem parte desse todos? Claro que fazem. Como afirma Davi aqui no versículo 5: eu nasci na iniquidade. Eu, Davi, nasci em pecado. Eu já nasci pecador. Isso é a culpa hereditária. Ah, não, mas Jesus disse que o pecado dos pais não passa para os filhos. Bom, isso depois. Mas houve algo anterior a isso, que é a queda do ser humano em pecado. As consequências do jardim são vistas hoje. O que isso quer dizer? Que houve uma culpa que passa de geração em geração, porque todos são feitos à imagem e semelhança de Adão. Não tem um que escapa disso. Nenhum ser humano concebido de forma natural. Bom, além da culpa hereditária, também tem a corrupção hereditária. Aquele livre-arbítrio que havia no jardim se perdeu. Não existe mais o livre-arbítrio. Nós até podemos escolher entre algumas coisas aqui do mundo. Mas o nosso arbítrio, a nossa vontade, ela está corrompida. Nós temos dentro de nós a maldade. Se dissermos isso, como é que a gente encara aquele versículo de Paulo? O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Culpa hereditária e corrupção hereditária. Uma coisa que é passiva, que nós recebemos, e outra coisa que é ativa, que nós fazemos. Por isso não dá para dizer que pecado original é uma invenção da igreja posterior. Não, isso é muito evidente nas Escrituras. O que foi cunhado, sim, é posterior. Pecado original, assim como Santíssima Trindade, não aparece na Bíblia. Mas o conceito é bíblico. E é por isso que Davi escreve aqui ao longo do Salmo 51 várias palavras que têm a ver com a purificação desse coração que está inundado, preenchido com esse pecado original. Compadece-te
de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente. Purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, elas estão sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Todo pecado é contra Deus. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença como aconteceu no jardim. Nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário que ama a ti e ama ao meu próximo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes de sangue que ele cometeu. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Vejam quantas súplicas de Davi para se ter um coração purificado. E será que ele conseguiu? Sim, conseguiu. Mas ele sozinho não conseguiu purificar. É por isso que ele pede socorro para Deus. Senhor, só tu podes me purificar. Senhor, só tu podes me lavar. E aí a gente vê, né? Paulo dizendo aos coríntios: reconciliem-se com Deus. Porque teve alguém que viu que tu és pó, que tu és um pecador, e que desceu do céu, que tomou sobre si o pó, se revestiu de pó, para cumprir os requisitos de Deus, fazer tudo aquilo que a gente não conseguiria fazer, para sofrer e morrer, se fazendo pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos purificados. Esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele que desceu do céu e se tornou pó, para que o nosso pó, a nossa carne, seja revestida da sua glória. O nosso coração não seja mais aquele coração duro, mas que seja um coração quebrantado e transformado à semelhança do coração de Jesus. Um coração disposto a obedecer a Deus. Um coração lavado do pecado. E graças a Deus isso já aconteceu na nossa vida. Todos os que foram batizados foram lavados dos seus pecados.
Deus já nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós. É a salvação de Jesus vindo até nós no santo batismo. E por isso a cruz que vocês têm na testa, na fronte, é para lembrá-los de que, apesar de vocês serem pó, e isso eu estou incluído, tá? Eu também sou o pó. Este pó foi lavado. A sujeira inata com a qual nós nascemos já foi lavada. Inclusive aquele bebezinho que já nasce sujo também é lavado nas águas do batismo. Porque ele também carrega a culpa hereditária. Por mais que a corrupção a gente não veja, mas a culpa está nele. E ele precisa do lavar. Graças a Deus, nós temos uma água que nos limpa, nos purifica, nos torna mais alvos do que a neve. Mas é verdade também que, depois de sermos lavados desse pecado original, dessa sujeira inata e dessa culpa hereditária, a corrupção ainda será ativa em nós. Nós vamos escolher pelo mal, nós vamos trilhar o caminho do mal. Mas a quaresma serve para isso também. Para nos lembrar que o sofrimento de Cristo foi por nós, para que Ele estivesse conosco e fosse o nosso intercessor, o nosso auxiliador, aquele que nos dá forças para lutar contra essa corrupção dentro de nós. Se está muito difícil lutar contra o pecado, busca ajuda. E como é que a gente sabe se a gente se deixa dominar pelo pecado ou não? A quaresma tem muito disso, né? 40 dias sem bebida. 40 dias sem fumar. 40 dias sem pornografia. Aí passa os 40 dias, alguns conseguem, outros não. Mas passou os 40 dias, está liberado. Hã? Para que serviu então a quaresma? Não é momento de reflexão para você pedir ajuda e ser liberto desse pecado que te aprisiona e te domina? Ora, o período da quaresma tem a ver com oração. Oração não apenas de aparência, de vir aqui no culto, no sinédrio, como Jesus diz, né? Vir nos cultos, nas praças, ó Senhor, como eu sou bom, e chega nas atitudes, no momento, e não se vê nada de bom. Nas esmolas, tá aqui, ó, pá, eu esmolo muito. Eu oferto muito para minha igreja. Mas na vida, cadê as atitudes de auxiliar o próximo? Quando tem oportunidade. No jejum, que envolve o período da quaresma, né? Vou ficar sem fumar. Consegui 40 dias, sou o cara. Não adianta. Jesus mostra que o ser humano não vive de aparências, mas daquilo que ele coloca o coração dele. Onde está o tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu coração não estiver no lugar certo, não depositar a confiança no lugar certo, de nada vai adiantar, você vai viver uma vida hipócrita. A gente cantou, né? Aqui, Senhor, bem poucos te vem cantar louvor, pois aos prazeres loucos
preferem teu amor. Tem gente aí da igreja que foi aos prazeres loucos, né? Outros se retiraram para prazeres sadios. Mas o fato é, há uma coisa que une esses dois. São pecadores. Merecem o castigo e a condenação de Deus, o inferno e os seus horrores. Os dois grupos também precisam de salvação e redenção em Cristo Jesus. A diferença é qual grupo está buscando isso. Qual grupo está rasgando o seu coração e se convertendo a Deus? Buscar a Deus não é apenas no fim de semana, no domingo. Carnaval é férias. Não é apenas no período da quaresma e o ano inteiro é férias. Não existe isso para o cristão. Não existe isso para o cristão. A nossa vida inteira deve ser de arrependimento, de busca de purificação do coração, sabendo que nós mesmos não conseguimos purificar, mas teve alguém que nos purificou e quer nos lavar todas as vezes em que nós caímos no pecado, caímos em tentação. Jesus Cristo não quer ser o nosso Salvador um dia da semana. Ele quer ser o nosso Salvador todos os dias. Uma vez na semana nós nos reunimos para estarmos com Ele, onde Ele se faz presente de maneira sacramental, com seu corpo e sangue na Santa Ceia. Mas durante a nossa semana, a vida de jejum e oração, a vida de meditação e estudo na Palavra de Deus, é a forma como nós vamos conhecer de fato o nosso Salvador. E assim, conhecendo de fato o nosso Salvador, nós poderemos dar testemunho para os de dentro e para os de fora. Dizer, a minha fé não é fingida, a minha vida não é de hipócrita. Na nossa semana, nós podemos orar como Davi orou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O coração purificado não é apenas para mim. Isso é um sentimento egoísta. Eu quero ter um coração purificado para que os pecadores se convertam dos seus caminhos pelo meu exemplo. Meu exemplo de um pecador arrependido, que busca o perdão de Deus. Isso não é só o exemplo do dia a dia. Também tem a ver com o exemplo digital que a gente falou, né? Pessoas colocando fotos no carnaval. Que vergonha! Que decepção! Isso é motivo de vergonha. Mas nós continuamos aqui, pedindo a Deus para que sejamos purificados e para que, pelo nosso exemplo, nós ensinemos os transgressores. Para que eles se convertam, para que eles se arrependam também. E por isso, nós pedimos, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Os crimes de ódio, os crimes de pensamentos.
A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. É isso que nós pedimos. Senhor, perdoa os meus pecados, purifica-me, mas faça com que essa purificação seja motivo de louvor a Ti na minha vida. Que não fique apenas no instante do domingo, da quarta, da quaresma, mas que seja todos os dias isso na minha vida, Senhor. Por quê? Porque assim eu poderei Te exaltar. Assim eu poderei glorificar o Teu nome, manifestar o Teu louvor. E assim, além de eu ser salvo pelo sangue do Cordeiro que me lava, eu também poderei ser motivo de alegria para outros, motivo de encorajamento para outros, para que eles também sejam salvos. Que isto aconteça na nossa vida, que se torne uma realidade. E que nas nossas orações peçamos para aqueles que não puderam vir ou não quiseram vir. Peçamos a Deus para que se convertam dos seus caminhos e vejam a necessidade de orar este salmo com todos nós. Com a reunião, como diz Joel, a reunião de todos os santos. Desde os anciãos aos mais novos que mamam no peito. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. É isso que nós pedimos ao Senhor Deus. E que, das próximas vezes, essa casa esteja cheia de pecadores, arrependidos, que querem ser santificados, purificados no coração e lutarem contra as consequências do pecado original. Amém.